Olá, olá, tudo bem? Na medida certa de hoje, tem a satisfação e a alegria de trazer para vocês dois convidados que eu, pessoalmente, gosto muito. São pessoas que acrescentaram muito na minha vida como ser humano, como profissional, e principalmente porque são pessoas amigas. Amigas não só minha, mas das pessoas que convivem com ele todos os dias. Eu estou aqui com o senhor Rui Alberto Barbosa, o nosso amigo, o mais conhecido como seu Rui da DIB, né? Seja bem-vindo, seu Rui. Opa, muito obrigado, bom dia. E estou aqui com o Fernando Dias, que é um amigo meu pessoal, que eu tive a alegria de conhecer nos últimos anos e tive momentos maravilhosos com ele, momentos de crescimento também profissional, momentos, né, de compartilhamento da vida. E, Fernando Dias, seja bem-vindo na medida certa. Obrigado. Antes de mais nada, agradecer pelo convite. Para mim é um privilégio estar aqui, sendo convidado para estar ao lado, desse professor aqui. Vai ser uma honra para mim, estar ao lado realmente do Vai seu ser top demais, né? Vai ser top demais. Agradeço pelo convite. Obrigado, Fernando. Então, a primeira parte do nosso bate-papo de hoje, a gente precisa conhecer um pouco da história de vocês dois, porque a história de vida de pessoas comprometidas com o trabalho tá faltando. Tá faltando hoje em dia. Pessoas comprometidas com o trabalho. E aí, quem sabe, né, com a história de vida de vocês, a gente possa incentivar outras pessoas, principalmente os jovens. Essa geração que está vindo aí parece que está fugindo da responsabilidade do trabalho. Não é isso, Rui? Então, eu vou iniciar com uma frase que eu gosto muito. Sim. E aí o senhor começa a falar sobre sua vida, né, como o senhor, com a sua trajetória, né, profissional, como pessoa. Pode se sentir à vontade. A frase diz o seguinte, isso serve para você também, tá, Fernando? A frase diz o seguinte: o sucesso não ocorre por acaso. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Opa! E aí? É verdade. Tem a ver ou não tem? Com certeza. Conta pra gente, seu Rui, sua história. Estamos aí, graças a Deus, agradeço aí pelo convite, pela oportunidade. A gente vem aqui para poder também passar alguma coisa que sirva, né, até de exemplo aí para os que estão vindo, como você falou. Sim. E a minha vida começou muito jovem, eu comecei muito cedo. Eu comecei com uma faixa de 15 anos, até antes um pouquinho, porque eu não me detive ao estudo. O meu irmão se formou em advocacia, ele era advogado, já faleceu, infelizmente. Quantos E irmãos eu tinha? nós somos três, e comigo mais três, somos quatro. Sim. E o meu irmão se tornou advogado. Eu não estudava, meu pai era um pouco rigoroso, se fosse eu seria igual, o negócio é esse. E então ele falou, já que você não vai estudar, não está estudando, eu estou te dando oportunidade, então você vai trabalhar. E aí ele arranjou um emprego para mim lá no Bux Bar. O Bux Bar ele fechou tem uns 3 anos, mais ou menos. E lá no emprego eu tinha que pegar às 6 horas da manhã, largava às 3 da tarde. Mas eu, quando fui trabalhar, eu fiquei extasiado, eu adorei, eu queria trabalhar porque eu gosto de dinheiro. E a maioria das pessoas não gostam de dinheiro, a maioria. Por que eu falo isso? Porque a pergunta é, qual o dinheiro que você tem guardado? Quem não tem dinheiro guardado, ele não gosta de dinheiro. A verdade é essa. Eu defendo muito a economia porque a gente pensa sempre no futuro, na nossa velhice, né? Então eu sempre, as pessoas que trabalham comigo, eu estimulo a gente a ganhar um dinheirinho, mas botar um pouquinho ali, 1%, 2%, 3%, todo mês. E eu vim assim, eu comecei a trabalhar no Bux Bar, e lá eu comecei a perceber que além do salário, eu tinha condições de ganhar outro salário. Então o que eu fiz, né? Eu comecei a desenvolver um atendimento VIP a alguns clientes para mim ganhar caixinha. E assim era garçom, aconteceu. é isso? Eu trabalhava na Copa. Sim. E eu virava cafezinho, mas eu fazia suco de laranja. Então teve alguns clientes
que já se foram, doutor Silvio Branco era dentista, doutor Divani Coutinho, pediatra, Virgílio Coutinho, vários. E o que acontecia? Eles chegavam lá para tomar o suco de laranja, eu falei, bom, eu tenho que melhorar a minha performance. Aí eu passava óleo de soja na casca da laranja, para ela brilhar. Colocava numa bandeja e falava assim, doutor, essas são as laranjas que eu escolhi para você fazer o seu suco. Aí o que acontece? A caixinha não deixava de vir, né? Eu ganhava a minha caixinha. Então, Pega a visão, pega a visão. Então, o que aconteceu? Eu comecei a desenvolver aquilo, foi me estimulando. Sim. E o dinheiro da caixinha eu nunca gastei. Porque meu pai, europeu, ele era espanhol. Ele falava o seguinte, primeiro, o brasileiro primeiro gasta para depois ganhar. O europeu primeiro ganha para depois gastar. Eu estou falando do maldito cartão de crédito. Verdade. Porque normalmente a pessoa joga para frente. Isso. Eu jogo para trás. Não sei se Sempre fiz isso. o na cartão minha de vida. crédito só é bom no primeiro mês. Só. Só. Depois ele Aí depois você se perde. se perde. Mas tudo bem, cada um tem o seu cada um, Sim. é assim? Então eu comecei a guardar minhas caixinhas até o dia que eu comecei, eu percebi que apareceu um emprego para mim de vender fio para malharia. E aí o que aconteceu? Ele lá me prometeu salário e comissão. Aí eu larguei o meu emprego, infelizmente, que era um bom emprego para mim na época. E eu fui vender fio para malharia. Afinal de contas, tinha as caixinhas, né? Tinha as Exatamente, eu perdi minha caixinha. É, a caixinha. O que aconteceu? Eu arranjei um patrão que ele não me pagava. Ai, ele meu Deus. me dava vale, eu trabalhava, me dava um vale. Não, leva um vale aí. E aí eu comecei a perceber que eu tinha feito um mau negócio de ter saído do bar. Comecei a pensar o seguinte, eu vou vender guardanapo de papel, porque no bar eu consumia muito guardanapo. Aí eu falei, eu vou vender guardanapo de papel. E assim eu comecei a arranjar um fornecedor em Petrópolis e comecei a vender guardanapo. Meses depois, eu arranjei um fornecedor no Rio de Janeiro, na Rua do Senado, lá no Corpo de Bombeiro, no Rio. Muito mais barato. Então, o que eu fazia? Não, eu vou lá buscar o guardanapo. Cheguei, eu trabalhei de ônibus 3 vezes por dia. Eu descia para o Rio, pegava na malinha aqui, era uma de cada lado, aquela malinha assim de guardanapo, trazia, saía do ônibus, entregava, recebia e descia. Eu fiz isso mais de ano. Aí eu comecei a perceber que na minha casa começou a sobrar guardanapo. Onde eu dormia, tinha uma pilha de guardanapo, depois apareceu outra pilha de guardanapo. Falei, opa, vai dar certo. Meu Deus. Aí eu comecei a perceber o seguinte, bom, eu como não tenho nenhuma base, eu tenho que ir para o Sebrae. E no Sebrae eu fiz todos os cursos do Sebrae. Comecei a desenvolver lá no Sebrae conhecimento de venda, de compra, de não sei o quê. E aí eu senti, bom, agora eu tenho que arranjar uma infraestrutura para mim conseguir administrar. E assim começou a DIB. Nessa época. Eu, como não tinha nada... Que ano ela, mais ou menos? 1967. Gente, Hoje nós estamos com 57, vai fazer 58 anos em outubro. Ih, rapaz, daqui a pouco... 58 anos de vivência nesse ramo. Um ano depois. Feliz. Nasci em 66, um ano depois. Exatamente. E a gente trabalha, eu faço e sempre exorto as pessoas a fazerem o que gosta, seja o que for. Eu gosto tanto do que eu faço, porque para mim, quando eu estou trabalhando, eu entro num parque de diversão. Para mim, eu não tenho problema de vai trabalhar, não vai... Muito pelo contrário, eu gosto demais do meu cotidiano, do meu dia a dia. Embora hoje eu estou trabalhando muito menos, né? Hoje eu consegui montar uma equipe, né? A gente vai delegando, então você vai ficando mais tranquilo. Mais na supervisão, né? Mais olhando. Supervisão, decisão, entendeu? Treinamento do meu pessoal eu faço. Direto. É o senhor que treina os seus funcionários? Faço meus treinamentos. Treinamento para eles lá, porque os funcionários nossos, eles são eu posso parceiro. Um dia lá? Posso participar um dia? Com certeza. Só para me ver como é que é? Não, com certeza. A gente desenvolve e você pode ver que o nosso
tratamento, a DIB, em matéria de atendimento, pode observar, é muito mais elogio do que algum tipo de reclamação. Mas a gente tem que estar sempre compondo, né? Sempre conspirando. Porque as pessoas são diferentes, né? Diferentes. São diferentes. Nem todas porque... recebem da mesma... Não, exato. E existe a conscientização. Sim. Então, hoje nós temos uma turma conscientizada. E eu falo para o pessoal nosso que trabalha comigo o seguinte: se você não faz o que você gosta, você fica aqui até arranjar o emprego que você gosta. E você depois vai embora. Seja feliz. Porque nós temos hoje que conspirar pela alegria, pela qualidade de vida, pela nossa satisfação pessoal. E às vezes a minha satisfação não é trabalhando aqui. Eu posso trabalhar em outro lugar. Então isso a gente dá essa liberdade. Só de você receber essa motivação durante um trabalho que você exerce, isso também te complementa, não é só o dinheiro, né? Não, é só o salário. Dinheiro Tipo assim, dinheiro é consequência. Eu conheço pessoas que trabalharam com o senhor e falaram bem da sua empresa. Muito obrigado, então, eu fico honrado e feliz. Porque não deu tempo de pegar esses depoimentos. Exatamente. Então, assim, bate com o que o senhor... Por quê? Porque eu não perguntei a elas por quê. Aí agora eu tô... A maior felicidade que se tem é quando você consegue, na vida, ser ponte e não ser abismo. Porque tem... Eu não estou querendo com isso enaltecer nada, mas eu olho muito e desenvolvo a empatia. Eu olho muito o lado das pessoas que estão ao meu lado. Porque isso completa. O que adianta? O dinheiro tem limite. Eu sempre penso o seguinte, tipo, hoje eu trabalho, entendeu? Graças a Deus eu tenho uma situação até confortável, mas eu trabalho pelo meu prato de comida. Eu quero ter minha comidinha ali que me satisfaz. E outra coisa, não é 2 pratos, não, é 1 prato. Esse é que é o negócio. Porque tem gente que pensa em 10 pratos, não é assim? Eu não, eu penso em 1. Eu tenho o meu 1, estou feliz, muito feliz. Verdade. Você me lembra, você está falando de prato, eu me lembro de uma vez que um amigo meu me convidou, ele era filho de um político famoso de Caxias, sabe? Silvério do Espírito Santo. Eu estudava com ele no colégio Santo Antônio, em Caxias. E aí eu falei assim, aí ele me convidou um dia, a gente ia ter o treino de futebol à noite, aí ele me convidou para poder almoçar na casa dele, passar a tarde lá, fazer o dever de casa e ir pro futebol. Aí eu falei, rapaz, vou almoçar na casa de um vereador. Olha só. O que você pensa? Que legal, vou comer? Né? Vou comer o quê? Isso. Muito bem, né? Cheguei lá, era arroz, feijão e fígado. Nem a saladinha tinha. Exatamente. Ou seja, não é pela característica, né, da pessoa comida, que a gente acha que a gente vai... Porque ninguém é rotulado, né? Não. E a gente tem mania de rotular as pessoas. Exatamente. A gente tem mania de rotular, por exemplo, o empresário como um capitalista selvagem, né? E a gente está diante de uma pessoa agora que valoriza todos que trabalham com certeza com o senhor. Isso aí é que compõem o grupo da DIB. Hoje são quantos funcionários, senhor? Hoje nós estamos com 417. Mas vai entrar agora mais uns 80, porque nós estamos abrindo uma nova loja. É mesmo? No Alto da Serra. Pô, então no final... Tá vindo aí, no final tem um merchan. Trabalhando, no né? final tem um merchan, tá? No final tem um merchan. Tá ouvindo aí, produção? É isso. Mas e aí, como é que começou depois dessa segunda experiência do senhor no trabalho? Sim. O senhor foi limitado, não tinha caixinha, aí... surgiu a oportunidade de fazer essa reserva, né, dos guardanapos. A reserva, a coisa que para construir o meu capital de giro, que as pessoas hoje abrem os negócios, mas não sabem o que é capital de giro. Eles entram na emoção, então quando vem a razão... A formação no Sebrae foi importantíssima. Não, muito, com certeza. Ou seja, não se abre hoje um negócio sem saber como abrir, como funcionar, né? Para que vai... servir aqueles ensinamentos para você aplicar no dia a dia. E o problema é o seguinte, é renúncia. O que é renúncia? Você não pode contabilizar o que você ganha. Infelizmente, as pessoas, às vezes, ele ganha um pouquinho ali, ele já está pensando em fazer um consórcio, comprar um carro zero. Eu fiz ao contrário. O que eu fazia? Calça, camisa, botina. Eu tinha uma botina que era feita pelo Sr. Osvaldo, lá no Caxambu, de pneu de Fusca. Ela tinha que durar 1 ano e meio, entendeu? Então eu tinha... E eu nunca, até hoje, eu nunca fiquei sem dinheiro. Nunca. Porque eu sempre guardei.
Então, o que que acontece? Eu pagava lá a botina e depois mandava fazer a segunda. Então, eu tinha botina para 3 anos de trabalho. Calça era do meu cunhado. Eu tinha um paletó que ele ia lá na canela. Entendeu? Mas isso aí, Ou seja, cara, não era teu número. não gastava. E outra coisa, hoje eu vejo, você vai ali no bar ali e fala assim, ó, me dá uma coxinha, uma Coca-Cola. Eu nunca comi uma coxinha, uma Coca-Cola depois que eu saí do Bux Bar. Na época do Bux, o patrão, seu Martins, ele liberava. Pode comer filé com frita. Eu comia. Quando eu estava por minha conta... Não pagava, né? Não pagava. Quando eu estava por minha conta, era cafezinho pão simples. Por quê? Porque eu tinha que guardar o dinheiro para mim levantar o meu capital de giro, ter condições de tocar o negócio. E assim eu fui fazendo. Então foi muito... Cigarro eu fumava. Pago o preço até hoje, que eu tenho asma. Olha. O cigarro era 3 por dia só. Para chegar no sábado, eu tinha 5 cigarrinhos para mim sair com as minhas namoradas. Só que era 5 cigarros Detalhe, namorada. Namoradas. e uma ampola de cerveja. Se ela quisesse tomar a segunda, tira o dinheirinho e paga. Eu não pagava. Esse é que é o negócio. Sempre trabalhei muito controlado, entendeu? Foi um controle que eu Olha lá fazia. aí. Tava tchau assim não, né? Hoje, Tchau bem, tchau bem. Não, exatamente. Sempre fui assim. Hoje, graças a Deus, porque a avarícia é uma doença. Sim. Eu consegui, eu vivo numa vida bem... Eu tenho certeza que eu não sou avarento, muito pelo contrário. Sim. Mas a avarícia é muito triste. Sim. A verdade é essa. Então eu fiz muita economia, muita renúncia. E o faz mais... até hoje? Não, hoje não. Hoje eu não faço... Não, nunca. Hoje eu não quero saber de preço nem de nada, porque senão você fica escravizado. Quer ver, uma das coisas de bandeira que eu levanto é o seguinte: tenho 2 filhos, já formei os filhos. A partir dali, eles têm que Inclusive tem seu nome, não é isso? o Ruizinho, Ruizinho, exatamente. Ruizinho. A partir dali, eles têm que trabalhar e caminhar com as pernas dele. Se faltar dinheiro para mim, eu vendo o que eu tenho. E eu não vou perder minha qualidade de vida para pensar em herança. Ih, rapaz, meus filhos precisavam estar ouvindo isso. Espero que venha. Eu não deixo, não quero saber. Mas eu conheço alguém aqui, sabe? Eu conheço alguém que também tem esse pensamento. Não, é assim. Criação dos filhos dele é bem... Netos, muito menos. Os netos também. Quem tem que cuidar dos netos são quem? Os meus filhos, cara. Não sou eu. E aí, então, a DIB foi inaugurada quando? A primeira DIB? Não, a primeira DIB foi lá no 1085, depois que nós saímos lá da nossa casa. Ficou lá uns 3 anos na nossa casa, trabalhando. Era escada. A gente tinha que carregar. Conseguimos comprar uma Kombi. Depois meu pai veio trabalhar comigo também. Conseguimos comprar uma Kombi e era 26 ou 28 degraus que a gente carregava, subia escada, para carregar e descarregar a Kombi, eram umas 100 viagens cada. Isso aí foi muito bom. E depois nós fomos lá para uma loja, na época era a Mundial, uma loja de sapato, consegui uma loja e fomos se instalar ao lado da funerária da Vera Cruz. Vera Cruz tem muita gente que já não conhece, não sabe aonde é. Eu sou que eu só tenho 18 anos de Petrópolis. Exatamente. Hoje Onde tinha o Banco do Brasil, lá no final da avenida, no 1085. Está em obra, né? Hoje é uma fitness, ginástica. Uma academia. Ali era a nossa loja, na academia hoje. E ali nós começamos ali com... Bem no final, no início da avenida. Finalzinho da avenida. E pegamos ali, quando a gente montou a loja, não tinha muito de mercadoria, nós compramos plástico. Lavador de arroz, escorredor de prato, tudo de plástico vermelho, mulherada amarelo. gosta disso. Comprava lá no Rio, da Rua da Alfândega, trazia, e a gente pegou um taipá. A loja tinha 1,5 metro só. Ela era profunda. Tinha 1,5 metro. À medida que ia chegando mercadoria e crescendo, o taipá ia andando para trás. O negócio é isso. Foi muito legal. Quando o taipá chegou lá no final, veio uma enchente e levou tudo. Foi de 88? Foi antes, teve antes. Teve antes? E foram 2. Aí nós começamos tudo outra vez. Quando voltou o taipá lá atrás, sabe, a segunda enchente veio e levou tudo. E a vida é isso. E o sucesso é desafio. Quem não está disposto a se desafiar, a desenvolver,
buscar e ele entender que os problemas são nossos professores, a pessoa não consegue, porque é perseverança, determinação, vontade e sonho. Você tem que sonhar. Eu, por exemplo, até hoje, depois disso eu entrei em outros negócios, montei outra empresa, eu tenho outros negócios hoje, porque eu não contabilizo o que eu ganho. Para mim, quando eu acordo de manhã, eu tenho que começar tudo outra vez. Eu não contabilizo o que eu ganho. A maioria das pessoas, ele fica na zona de conforto. Ele chega e você não está bom. Você sabia que quando está bom e o teu mar não tem ondas, você está morrendo? O problema é esse. O mar tem que ter onda, Verdade. tem que ter agressão, tem que ter força, né? A verdade é essa. E é por isso que o mar é respeitado. Com certeza. Já dizia Então os a gente marinheiros tem que buscar, né? o mar A verdade respeitado. é essa. Seu Rui, assim, eu vou dar um tempinho aqui na nossa Isso, conversa para mim ouvir um isso. pouco do Fernando também. Claro. Mas a gente depois vai fazer novamente esse bate-bola, bate-bola. Principalmente entre vocês dois. Mas assim, isso ele não falou naquele programa, viu? Por quê? Porque era pouco tempo, enfim, a gente não tinha tanto tempo para falar e foram experiências novas. Porque você esqueceu de falar do guardanapo. Lembra do Então, guardanapo? lá no programa, Lá no né? programa, Foi. Mas enfim, Fernando, olha como é que faz a diferença, porque, conforme diz a frase aqui, houve muito trabalho aí durante essa história, não houve? Bastante. Ainda tem. Na verdade, tem que voltar daqui a alguns anos para poder estar contar essa mesma trajetória. Você Nós estamos no processo. Não, mas pra você ver, Fernando, que o que a gente observa é que em momento algum ele deixou de trabalhar. É isso. Quando ele fala, por exemplo, da enchente que levou, muita gente desiste. Eu conheço pessoas agora, só para vocês terem uma ideia, nós vamos analisar daqui a pouco algumas matérias. Hoje, no momento, só na Rua Teresa tem 600 lojas fechadas. E 600 lojas Olha fechadas. só. Então, assim, isso é preocupante porque muita gente não estava preparada para poder enfrentar o após catástrofe de 2022. A verdade foi essa. E o que o senhor demonstrou com a sua experiência é que a resiliência e a vontade de continuar, mesmo diante dos desafios, o senhor nunca perdeu. Não. E tem pessoas que tomam um baque. Eu conheço pessoas, empresários, que desistiram totalmente dos seus negócios depois de 2022. Que é Fernando, e aí? Eu me lembro que você entrou água dentro do teu salão. Teve. Então conta pra gente, Fernando, um pouquinho da tua trajetória aí. Bem, na verdade, desde garoto também, sempre tive essa sede aí de empreender, né? Então, sempre busquei fazer o dinheirinho, né? Isso aí. Fazer, né? Nada dá dinheiro, né? Nada dá dinheiro. Vaca não dá. Assim como a vaca não dá o leite, você tem que ir lá buscar. Você tem que tirar o leite. Tem que extrair ele. Isso. É a mesma coisa. Vaca dá leite. Não, vaca não dá leite, né? E justamente, da mesma maneira, não há negócio que dê dinheiro. Você tem que ir lá e extrair. Então, você tem que saber buscar esse dinheiro. Então, desde garoto, fazendo muitas coisas, né? Eu brinco que quando eu era garotinho, eu gostava de fazer um dinheirinho, eu ia lá, comprava umas bombinhas mais baratas e vendia um pouquinho mais caro para ter um lucro. Isso. Né? Isso aí. Com que idade, Fernando? Eu tinha uns 8, 9 anos, mais ou menos. 8, 9 anos. Isso aí. Isso deve estar no DNA de vocês. É o DNA, com certeza. E tinha, toda criança tinha um feirante, tinha até um feirante lá, né, na verdade, que ele vendia e ele pagava um dinheirinho lá, que o pessoal até brinca quando eu falo isso, ninguém entende sobre isso, né, que era melar empim. Que isso, cara? Melar empim, que era pegar lá e o feirante ele pagava lá por caixa de aipim, pagava uns centavinhos para você pegar a lama preta, né, e passar em torno do aipim para poder ele sempre conservar ele fresquinho. Que legal, né? Então eu melava aipim, foi também nessa faixa aí de 9 anos. Tá vendo aí, galera? Tá vendo aí como é que agora você já vai olhar o aipim na feira, já vai saber por quê. Fazia muita coisa, né? Eu juntava com um coleguinha, pegava um carrinho de mão, botava um caixote grande em cima do carrinho de mão, ia recolher o lixo das vizinhas para poder ganhar um trocadinho. Então sempre busquei fazer, né, esse dinheirinho, né, trabalhando cedo aí formalmente, depois com 15 anos trabalhando em farmácia
como office boy e, né, fazia os pagamentos e tal, e fazia de tudo, né? Limpava as prateleiras, o estoque, entendi. Então fazia muita coisa. Desde cedo eu gostei de trabalhar, né? Fui morar cedo também, sozinho, né? Fui morar sozinho cedo, foi com 16 anos que eu já fui morar. Devido a alguns adventos na família, né? Perdas e tudo mais, acabei indo morar cedo e continuando trabalhando, tá? Eu costumo falar que, se eu for enumerar, as atividades foram bastante. Então, a pessoa fala assim, brinca, né? Pergunta, pô, o que você não fez? Olha, eu nunca fiz nada que é ilícito e nem imoral. É isso aí. De resto, eu fiz tudo, né? Você já fez de tudo, ó, menos do que é lícito e imoral. Essa então do Aipim vai ficar na Não, Muito Não, bom, muito então, bom. Essa de do tudo. Aipim e essa da bandeja com a casquinha de laranja, eu acho que ninguém vai esquecer. Aliás, vai ter muito garçom agora que vai te inspirar Opa, nessa sua tem que ser, história. ué. Essa E estratégia. você também, Fernando. E fazendo, né? Então fiz tatuagem de rena na praia, pula-pula, né, em Copacabana, fiz muita coisa e baseei muito também na área de venda, né? Em relação a como venda, trabalhei em grandes empresas né, do varejo, então onde eu aprendi bastante sobre a área comercial, Olha aí o aprendizado, seu Rui. né? Aprendi muito e tem muita gente que às vezes, igual o senhor acabou até pegando um trecho, né, que o seu Rui disse, justamente que as pessoas às vezes, olha, se você está infeliz, fique o tempo que for necessário e vai atrás da sua Com felicidade. certeza. Não é isso? Isso é muito importante. E eu sempre enxerguei isso, que a CLT, né, que é o trabalho de carteira assinada em si, se você tem um coração de valentia, corajoso e quer empreender, que para ser empreendedor tem que ter coragem. Para ser empreendedor precisa ter coragem, tá? Que é você gerando os seus recursos. É você empreendendo e fazendo com que o dinheiro ele se automultiplique e vai que vai. Então tem que ter coragem. Então, se alguém está trabalhando hoje em alguma empresa, mas tem um coração empreendedor, honre o lugar onde você está trabalhando, honre, respeite e honre o lugar onde você está, para amanhã, né, você realmente poder sair de cabeça erguida, sair bem e empreender. Então, eu sempre enxerguei o trabalho de carteira assinada, né, como uma ponte para alcançar os seus objetivos. É uma ponte. Isso. É uma ponte. Para quem quer ficar, seja bem-vindo, né? É lógico. Quem queira ficar, pode ficar anos, né? Vai ser muito bem-vindo. Mas lembre-se sempre de honrar e respeitar o lugar onde você trabalha, que é de lá que ganha o pão. Ou seja, faça o seu melhor sempre. Faça o seu melhor. O melhor. Honre o lugar. Então, ou seja, então eu Mesmo utilizei... que o empregador não honre. Olha, você tem que fazer a sua parte. Isso. Você faz a sua parte. Não é porque alguém não deixa de fazer a parte dela que eu tenho que deixar de fazer a minha. Faça a sua parte. Eu sou cristão. Eu né? também. E eu creio num Deus que honra né? Aqueles que porventura são honrosos na terra. Se você honra o lugar onde você está, Deus, mesmo que o homem não venha te honrar, mas Deus nunca vai deixar. Isso aí. Nunca vai deixar. Bacana. Então, hoje a gente... E depois eu fui, né, montar... A gente... Estudei, me preparei, né, para poder a gente ir na área da beleza. A gente montou, né? Hoje a gente tem o Instituto Fígaro. Instituto Fígaro Petrópolis. Eu estava curioso. Merchan. Não, mas Merchan não. Vocês foram convidados para isso. Vocês têm uma história de sucesso. E Petrópolis precisa saber essa história. A história de vocês incentiva outras pessoas. Acabamos no início do podcast a gente falar sobre a juventude hoje, que está com falta de referências, né? A Petrópolis é uma cidade hoje que ela tem, né, algumas dificuldades que a gente vai falar sobre isso, mas a juventude ela está hoje passando por uma dificuldade muito grande. Tem jovens hoje novos, depressivos, ansiosos. Entende? Por quê? Porque justamente essa cobrança de um futuro que criar um objetivo. Criar um objetivo. Então, assim, a experiência de vocês, talvez a própria situação da vida em si, né, as dificuldades, fez com que vocês olhassem para o futuro. Pessoal, ele só vai ser construído se eu fizer alguma coisa de concreto hoje. Que é isso que você está falando aí. Eu tenho 10 anos como instrutor
né? Como instrutor da área da beleza, seja como Quantos anos você cabeleireiro. tem, Fernando? Eu vou fazer 40 agora, hein? Gente, abril. o cara Criança. ganhando. Garoto, um garoto. São 40 anos. Por isso que eu tô aqui, ó. Tô contigo. 40 anos. 77. Ei, Mas olha só, que seu Rui, beleza. 40 anos. Instrutor Com tudo formado, isso aí, imagina instrutor só. formado, né? Dono de um instituto de formação de beleza. Fala um pouquinho pra gente, Fernando. Então, Se são construiu. 10 anos, né, na verdade, que eu sou instrutor da área da beleza, como cabeleireiro e barbeiro. Tenho, assim, o prazer, eu sou muito feliz de ter muitos filhos e netos de profissão, né? Filhos e netos de profissão, já formei centenas de profissionais aqui na cidade de Petrópolis, né? Onde hoje eu vejo, né, muitos atuantes, muitos, né, que a grande maioria continua na área, no setor e crescendo, né? Então, sou feliz quando eu vejo, eu tenho alunos que, né, que se tornaram grandes profissionais, que hoje são instrutores, né? Então formaram também outros profissionais. Então isso tem crescido, né? E nós estamos no meio do caminho, né? Que eu continuo com um projeto, é igual o seu Rui, olha que bacana, a energia de estar continuando crescendo, inaugurando novas unidades. Vambora. Nós também estamos nessa mesma meta, né? De aumentar, de crescer, né? A gente tem nós temos 2 unidades hoje, né? Estamos partindo para a terceira. Mais o instituto, né? Mais a escola, né? Mais a escola de profissionalizante. E estamos aí a um passo aí de fechar mais um negócio, de crescer um pouco mais. E vai ser um grande passo aí pra gente. Eu acho que vai ser um divisor de águas. Com 40 anos. Exatamente. O que tu acha? 40 anos. O que eu observei, e na medida certa, que tinha alguma coisa aí nessa história em comum. Vocês não tinham medo dos seus funcionários, dos seus treinados, né? Das pessoas que vocês compartilharam os seus ensinamentos, de tomarem o lugar de vocês. Não Ou existe seja, isso. tanto o senhor, que sempre valorizou o teu profissional, o teu empregado, e você que conta com essa história, porque eu conheço pessoas que hoje têm salões, mas foram seus alunos. Então você fazia o melhor por eles. Isso é o salário. Exato. É o salário. Porque a gente confunde muitas vezes o cifrão. E eu entendo que a gente tem que procurar servir. A gente tem que ser uma ponte, né? Tentar puxar essa gente, porque a gente vive disso. O grande sucesso é a concretização, às vezes, dos talentos, né? A gente formar talento, isso é uma satisfação muito grande. Um prazer, né? Talvez então aqui eu acrescentaria nessa frase, né? O sucesso não ocorre por acaso e o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. E aí agora, né? O sucesso não é só meu, mas o meu sucesso se torna meu quando também é dos outros. Exato. Compartilhado. Maravilha isso, né? Criamos Muito agora essa frase, hein? Criamos agora, baseado no que vocês falaram. Então, Fernando, hoje você conhece alunos seus que já são também empreendedores, são né? tops aí. E eu sempre, na verdade, eu entrego muito mais do que só a competência técnica. Né? Eu sempre, né, a gente estuda bastante, busca bastante conhecimento e eu compartilho dessas ideias da questão de que a profissão que você exerce, ela é uma ferramenta, né? Ela é uma ferramenta para o seu uso, né? Então, através daquela ferramenta, você tem que adquirir novas competências, além só do operacional. Você não pode só ficar preso no seu operacional, porque se você só porventura... não, minha profissão aqui é só bater esse prego. Vem aqui, pá, bate esse prego. Não, mas como você consegue estudar e criar... Foi até... O senhor disse que foi buscar conhecimento no Sebrae, não é isso? Exatamente. E essas competências, elas precisam, porque muitas vezes você tem uma ferramenta, mas não sabe monetizá-la. Não sabe usá-la, tá? Não sabe monetizá-la. Outros ingredientes são necessários para formar, né, o produto acabado. Isso aí. Ou seja, não, eu sou um ótimo profissional barbeiro, mas eu não sei multiplicar meu dinheiro. Exatamente. Eu não sei guardar o meu dinheiro. Exatamente. Né? E você faz questão de ensinar isso para os seus alunos? Eu ensino, tanto é que nós temos a parte... Dentro dos módulos, né, nós temos a gestão financeira e investimento. E buscando isso mais, eu sou estudante de economia, eu tenho buscado justamente porque eu fiz formação de investidor,
né? Fui buscar outras competências que eram realmente necessárias para poder cuidar do Social. dinheirinho. Exatamente. Cuidar do dinheirinho. Então, Não deixar vazar. não, tem que ter o controle. Seu Rui, ele me contou uma história outro dia, que ele falou assim, Sérgio, eu tô fazendo alguns investimentos. Eu falei assim, pô, tá pegando dinheiro emprestado? Tô. Com quem? Comigo. Isso. Ele pega o dinheiro emprestado com ele mesmo. Não, eu faço igual e outra coisa. Quando eu pego dinheiro Explica emprestado, isso. quando eu pego dinheiro emprestado, eu tenho que pagar juro. Ó, Malandro. Pra mim mesmo. Mais uma coisa em comum. Mais uma coisa em comum. foi isso que eu falei com ele. Tava combinado isso? Não, né? Tava não. Tava não, malandro. Aqui, mas explica Bacana. então. Só um minutinho. Aí o senhor Rui pode complementar. Explica pra gente então como é que funciona isso, Fernando. Na Assim, esse verdade- exemplo para o nosso público poder entender. Nós abrimos, né, mais uma unidade e aí nessa unidade foi necessário um investimento. Claro. Né? Só que todo negócio você tem que ter o capital de giro, tem que ter Saúde financeira. essa saúde financeira para você poder, né, investir. Né? E só que ao invés de você, porventura, pegar emprestado com os bancos, que vão te cobrar, né, taxa de juros e tudo mais, você tem que ter esse fundo de reserva justamente para poder servir como esse Quando investimento. precisar ir lá. Você pega. Só que ele geralmente, quando você tem um fundo de reserva, ele está investido. Né? Você não pode colocar dinheiro na conta corrente e deixar lógico. ele sem render nada. Sem render nada. Então, ele geralmente está investido em algum lugar. Né? Seja no Tesouro, comprando títulos do governo, seja no fundo imobiliário, né? Em alguns lugares eles estão. Esse dinheiro tem que estar investido para ele poder estar trabalhando para você. Que Então, é esse fundo de reserva. esse fundo de reserva, ele tem que estar O investido. seu Rui frisou no início de guardar o dinheiro. É isso. E ele tem que estar investido. Tem que estar investido. Quando você precisar, você vai tirar ele de um lugar. Então você vai deixar esse dinheiro, conforme você retirou, ele não pode deixar de render. É lógico. Então você cria uma taxa de juros, né? Você cria uma taxa de juros justamente do período. Se você vai pagar há quanto tempo que aquele negócio ele vai retornar do investimento. Não, olha, eu vou fazer um parcelamento, né? Então você cria ali tal taxa de juros ao mês, que é aquele montante em si, todo mês, o seu novo negócio, o teu novo empreendimento, ele vai ter que retornar esse dinheiro pagando com acréscimo de juros. Exatamente. E ele vai voltar para o seu caixa com saúde, né? Maior do que quando ele saiu. Recentemente, nós compramos uma Fiorino. Quanto custa Fiorino à vista? E quanto que ela custa financiado? 98 à vista. Financiado, 125. Nós pagamos 98 e o caixa vai receber 125. Por quê? Em cima do preço da Fiorino. Taxa de juros. Porque aí a empresa tem que todo mês cumprir aquele financiamento que seria do banco para colocar no nosso caixa. É assim que funciona. Caraca, gente. Ué, Tá ouvindo aí? Tá ouvindo aí, gente? E ninguém aqui é o Elon Musk. Estamos né? aprendendo. Milionário não, né? Olha só aqui, tá vendo? Ainda. Pelo amor de Deus. Ainda. Eu tenho a satisfação de recebê-los justamente por isso. Porque, sabe, eu sei que isso não vai parar aqui. A coisa é contínua. Porque a maneira de pensar de vocês é muito otimista. Mas o problema a gente é não isso. percebe, a gente não percebe em momento algum a palavra desânimo, a palavra procrastinação, né, que é você parar e ficar olhando as coisas acontecer. Exato. Zona de conforto. Zona de conforto, como você frisou bem. E a preocupação em você ter o dinheiro como seu amigo e não como inimigo. Exatamente. Como uma ferramenta para você usar. Com certeza. Como você É usa uma ferramenta. o óleo de cozinha. Não é isso? Como você usa Exatamente. qualquer ingrediente para fazer o seu alimento. Exato. O dinheiro é um servo. E não você um servo dele. Isso, o dinheiro é teu servo. Isso aí. Ele trabalha para você. Ele não pode permitir jamais que o dinheiro se torne o seu senhor. É você que tem que governar sobre ele. Parabéns, hein? Bíblia- Essa eu vou arquivar. A Bíblia diz isso, né? Você O não- amor ao dinheiro é a raiz de todos De os males. todos os males. Né? Mas Então- não quer dizer que ter dinheiro seja ruim, não. Não, entendi. É só você, porventura, você não pode nunca se tornar o servo dele. Ele é o teu servo. Você é o senhor sobre ele.
e governa sobre ele. Exatamente. Concordo É uma com questão isso, de Rui. colocação. Tranquilo. Fantástico isso. Muito Gente, bem colocado. Quanto aprendizado, hein, pessoal? Meu Deus. Porque, cara, a gente vê, nós vamos ver nas matérias aqui no nosso comentário, a gente vê constantemente o índice de inadimplência crescendo, pessoas que não têm o controle financeiro, né, sobre a sua vida. Imagine, e isso, né, é como vamos aproveitar a sua palavra e falar sobre essa coisa do dinheiro ser a razão de todos os males. Quantos casamentos são desfeitos por causa do problema financeiro? Que é lamentável. Que é lamentável. Que a família é o principal, é a célula da sociedade. E aí hoje, eu estou falando apenas, né? Nós citamos o exemplo da estatística hoje, do índice de inadimplência dos brasileiros, é o maior da história. Né? O índice de divórcio é o maior da história. Se você for lá a fundo, por isso que a gente foi muito feliz na escolha do nome, se for a fundo, né? Ou seja, tem na superfície que você olha, mas se você for buscar a fundo a razão, ou seja, na medida certa, você vai ver o quê? Você vai ver que grande parte desses divórcios foram causados por problemas financeiros, cobrança, né, um do outro, você tem que pagar isso. E hoje, o que dá cadeia hoje é você não pagar a pensão não pagar alimentícia. Né, exatamente. e você pode estar até preso. Se você estiver preso, estiver devendo pensão, tu vai ter que dar teu jeito, vai ficar lá. Guardado. E tem que ficar. É. E tem que ficar, porque quando você, porventura, você se relaciona com alguém e tem um filho, Assume. a responsabilidade é sua. Família é a base. A base é o alicerce. Inclusive, aproveitar, eu tenho 4 filhos, né, que são meus 4 meninos, né, minha esposa, e sou muito feliz com a minha família. Trabalho realmente ao contrário, na verdade, eu acho que eles que fomentaram, né? Eles que colocaram Esse combustível. o combustível, porque eu sei das minhas responsabilidades e você não pode negligenciar aquele que é o teu papel. Filho, você havia citado a Bíblia, os filhos são herança do Senhor. Então, filho é uma bênção na sua vida e não é algo que vai te prejudicar, ao contrário, é um ser que vai te alavancar. Seu Rui, ele Muito bacana. E a gente tem uma amizade muito grande, tem um carinho muito grande pelo Fernando. E ele uma vez, eu até achei errado. O que aconteceu? Ele precisava muito colocar a responsabilidade no filho mais velho dele na questão da profissão que ele exerce. Isso Só que aí. nem sempre o filho vai seguir os caminhos que o pai traça. É um sentimento É um dele. sentimento, você tem até que respeitar. E eu falando assim, porque o filho dele, o mais velho, hoje com uma responsabilidade até muito grande para a idade, mas eu queria que você falasse um pouco pra gente desse seu posicionamento, porque no início o filho foi muito assim, não aceitou, né? Relutante? Relutante. Relutante. Relutante, a palavra certa é essa. Não é que não tenha desrespeitado, mas relutante, ou seja, não era aquilo que ele desejava. E hoje, Fernando, conta a história desse exemplo que você... Não, meu filho mais velho, né? Ele é novo, né? Tá com 20 anos. Brian. Eu chamo ele de Braizinho. E realmente... 20 aninhos. Hoje tá com 20, né? Ó. Mas desde novinho, 14, 15 anos, eu já puxava ele justamente... Eu não deixo meus filhos na ociosidade. Assim, eu não permito que meus filhos fiquem na ociosidade. Ocupação. Sempre ter... tem aquela frase antiga, né? Que é a mente vazia é a oficina do diabo, né? É verdade. E quando tá muito ocioso, começa a pensar em muita besteira. Então eu sempre puxei meus filhos para estarem ao meu lado. Então tudo aquilo que eu venho fazendo, né, e tal, coloco pequenas responsabilidades de maneira didática, né? Não é nada agressivo, mas de maneira didática como pai. Eu sempre coloquei eles para poder exercerem algum tipo de atividade dentro do nosso negócio. Perfeito. Né? Justamente, não desrespeitando o horário de colégio, nada disso. Então, eles sempre estudaram. Ninguém perdeu um ano sequer da escola, graças a Deus. Também se o couro come. Não, tô brincando. Não, porque senão o conselho tutelar ia dizer que você estava explorando, né? Justamente não. E eu acho outra coisa nisso aí, tem muita filosofia em relação a isso, mas na verdade... a Bíblia diz bem claro que o pai que diz que ama o seu filho e não o corrige, esse não o ama, porque o pai que ama, corrige. Isso aí.
Tá? Isso aí. Então, se porventura existe muita filosofia em relação a botar bedelho dentro de criações e tal, mas desde o momento em que você está encaminhando seu filho para uma vida digna, né? Com dignidade, de aprender a ganhar o pão, isso aí é o E mais ele não correto. tá deixando de estudar, não tá deixando Não deixa de estudar. disso. Então, eu sempre deixei, assim, porventura lá em casa, achei bem claro o seguinte: eles no futuro eles vão poder fazer o que eles escolherem querem fazer. Mas tem um processo. E dentro desse processo de criação, de maturidade, se porventura a criança soubesse já o que tinha que fazer, não precisava dos pais. É lógico. Já tinha autonomia, ia viver, mas não, eles são dependentes. E dependentes não somente financeira, né, financeiramente falando, mas princípios morais, né, a questão de princípios que você coloca, ensinamentos. Então você que tem que dar o direcionamento. Tá? No futuro, eles vão ter a capacidade de discernimento e vão escolher o caminho. Mas a partir do momento que estão no processo, na formação de caráter, né, no crescimento deles como ser humano, como são os meus meninos, então como serem homens em si, nesse processo eu me intrometo. E aí dou E sem problema nenhum, não, né? sem problema algum. Né? E em caminho. Então ele sempre exerce atividade. E você falou do Brian de 14 anos, né? Com 14, trabalhando num caixa, recebendo ali... Mas é uma imaturidade complicada, porque não tem maturidade. É isso. Mas aí conta, E dá o conta, direcionamento, conta aí coloca pro pra público. poder dar um caixa e tal. E ele realmente, eu falei, agora você tem que aprender a cortar cabelo também. Né? Sério? Vamos aprender a cortar cabelo. Isso aí. É. Mas Não, mas eu acho que eu não consigo. Não, eu não sei se eu... Não, sabe sim. Eu ensino pra todo mundo. Eu ensinei centenas de pessoas. Falei, você vai aprender. Você vai aprender. E aí foi justamente onde foi aprendendo, né? Corta aqui meu cabelo. Corta aqui, rapaz. Isso aí. Pode errar bastante. Pode, não tem problema. Eu fui. E hoje aprendeu, né? Hoje é um excelente profissional, tem muito orgulho. Assim, né? desculpe, mas a gente está aqui justamente para mostrar para o público. Você se importaria de falar hoje, ele cortando o cabelo, ele com quantos anos? 20 aninhos? Tá com 20. Você tem uma ideia, claro que tem, de quanto ele fatura hoje com 20 aninhos? Como profissional, ele tem um bom faturamento. Isso aí. Eu não vou para poder não entrar dentro da particularidade dele, mas vamos dizer que bem acima, né, da média de quem está na idade dele. Parabéns pro papai. Não é? Então, ele está bem acima de quem, porventura, da maioria dos colegas. Ele reclama hoje? Ele reclama hoje? Não, hoje em dia é o contrário. Hoje eu que estou falando para ele fazer, né, outras formas de começar a desenvolver. Viu como é que muda? Muda. Hoje ele... Mas isso aí é muito fantástico. Eu acho que tem que começar de pequeno. É na raiz que você consegue colocar o corretivo e a educação. Enquanto o galho ainda não entortou. Depois que entorta, é mais difícil. E talvez impossível, né? O galho, quando é novo, você consegue moldar, né? Mas quando está já rígido, ele quebra. Quebra. É o carvalho. Que legal, gente. Meu Deus, assim, quantos ensinamentos aqui com duas pessoas. Não, assim, mas é muito bacana isso, muito nobre. E isso dá prazer, porque o produto acabado, que porque tem produto, a maioria das coisas aqui, você não leva, fica aqui. Agora, o conhecimento, você leva. Isso é muito importante, ou não é? E falar em conhecimento, senhor Rui, pega aí pra gente aí uma das coisas que o senhor fez como inspiração. Mostra pra gente aí. Não, eu fiz esse livrinho aqui. Conta pra gente. Veja só, esse livro aqui, o que acontece? Eu fui colocando, isso aí é uma coletânea, eu fui coletando coisas que deram certo para mim, coisas que eu aprendi no Sebrae, frases que foram importantes para mim, motivadoras, eu fui colecionando, fui colocando. Então aqui eu fui organizando, eu já tinha feito um outro livro, fiz esse e já estou no outro. Olha. Já estou no terceiro. O terceiro, o título é o seguinte. Mostra para mostra para o nosso público, para quem não conhece. Aqui, ó. Presta aqui. Aqui, ó. Como é que ele chama? Panaceia para combater o ego. Panaceia é uma erva que faz bem para todos os males.
Então, essa panaceia é para combater o nosso egoísmo, porque a gente busca isso. Sim. Né? Então, tem umas Que também é a coisinhas muito raiz de boas. todos os males, né? Também. É. O egoísmo. Exatamente. Aqui tem uma lição aqui que eu prego muito, que é sobre o que nós falamos sobre economia. É o homem mais rico da Babilônia. Coisa boa. É. Livrão. É. Livro bom. É um livrão, não é isso? Livrão. Eu peguei aqui um supra-sumo dessa história. Muito bom. Vamos falar pro público como é que é o nome desse homem? O que acontece? O homem mais rico da Babilônia, que é muito legal, ele ficou rico. Só que os colegas que estudavam com ele falaram assim, meu amigo, como é que você teve os mesmos professores, a mesma escola, a mesma época, você ficou rico e nós aqui não conseguimos crescer? Aí o rico chegou para ele e falou assim, para todos os colegas, falou assim, quando você recebe o seu pagamento, a quem você paga? Aí todos eles, não, eu pago a luz, pago a gasolina. Tem que pagar. É. Aí ele falou assim, eu não. O rico falou assim, eu quando recebo o pagamento, eu me pago primeiro. É o segredo. Para depois pagar o resto. É um lá. excelente livro. Não é? Você conhece. A pessoa que lê e que tem essa... Isso aí é fantástico. Então, depois que eu descobri isso, o que eu faço? E até hoje a gente faz isso e vamos continuar fazendo. Quando você recebe alguma coisa, você tem que pegar aí uma porcentagem pequena e colocar num paralelo. Você tem a tua vida aqui. Você cria um paralelo aqui e vai botando ali R$10, 50, 100, 200, o que for. E espera no mínimo 5 anos. A partir de 5 anos você vai ver o milagre que acontece na sua vida. Só que as pessoas não têm a disciplina. Às vezes, ele não está preocupado com isso. Educação financeira. Educação financeira. É fantástico. Já foi citado aqui nesse bate-papo, né? É. Desde o início. A Exatamente. reserva. Você entender Reserva. que o dinheiro precisa trabalhar a seu favor e não você ficar escravo dele. Não é isso mesmo? Exatamente. E com isso você vai É o criando... mal da nossa nação. A falta de educação financeira. Isso aí. Aliás, Cara, primeiro, olha, Fernando, é o primeiro que eu encontrei até hoje que está na mesma caminhada aí, no mesmo conceito. Que bom saber Não, disso. é o primeiro. Pode crer. gente, é o nosso primeiro podcast. Eu tô te falando que é. É o nosso primeiro podcast, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, nos deu essa oportunidade. E assim, estou muito feliz, né, com essa quantidade de informações, essa quantidade de experiências que a gente pode dividir com vocês. Tenho certeza que vai vir muita coisa boa aí a partir de hoje. Então, assim, olha que encontro, né? Não estava nada combinado, estava? Não. Não estava nada combinado, mas para você ver como, né, as ferramentas que eu posso dizer que nós, segundo a palavra do Senhor, nós somos imagem e semelhança do Criador. E tudo que o Criador bota a mão funciona, não é isso? Você olha para a natureza, tudo funciona. E o homem, por ser a imagem e semelhança dele, deveria fazer a mesma coisa. Ou seja, colocar a mão e aquilo funcionar. Eu costumo dizer, eu já ouvi, né, muitas pessoas falando isso, mas que não é coincidência, né, essa harmonia de pensamento. Porque dizem que quem porventura está na busca do sucesso, da realização pessoal, no sucesso, de realmente de ter crescimento, as pessoas elas se encontram no meio do caminho. Exatamente. Elas se encontram no meio do caminho. Então, há uma confluência, né, na forma de pensar. Só que tem pessoas que estão mais à frente, outros estão começando, outras estão no meio do caminho, mas há um caminho. Não, essa aí é uma lei da natureza. Eu estudo muito lei de natureza. Sim. Semelhante atrai semelhante e os contrários se repelem. Isso aí é fantástico, isso aí. É muito legal. Gente, a gente vai dar uma pausa, tá? Pro nosso merchan e daqui a pouco a gente tá de volta nesse banquete de ensinamento aqui, tá bom? Até já, na medida certa com vocês daqui a pouquinho.
isso aí, na medida certa, estamos de volta, né? Com esses dois, me permita dizer, num bom sentido, dois monstros, né? Dois monstros da economia, dois monstros do profissionalismo, do trabalho, da nossa cidade, que é o importante, tá, gente? A gente está vivendo muito exemplos de pessoas, inclusive de momentos como esse, né? Num bate-papo, num podcast, mas de outras pessoas, de outra cidade, de outro, né? E aqui eu, nesse programa, com esse objetivo de trazer pessoas daqui de Petrópolis. E é para você prestar atenção nessas pessoas, prestar atenção quando você estiver passando ali pela avenida e em frente a uma loja do DIB, e a partir de hoje você entender como aquilo tudo foi construído. Essa é na medida certa. Quando você passar pela galeria ali, pela Galeria Pellegrini, é isso? E saber que ali na loja 10, existe o Instituto Fígaro, onde ali você vai ter um ensinamento diferenciado para aprender uma profissão e nunca mais depender de ninguém. Então, hoje é esse o objetivo. O objetivo nosso aqui, na medida certa, é apresentar para vocês diamantes preciosos da nossa cidade, que cada um fazendo a sua parte para construir uma sociedade livre, uma sociedade que possa ter condições de se manter, de trabalhar honestamente. E isso está sendo muito bom para mim nesse primeiro programa desse podcast, na medida certa. Vem conosco que a gente toda semana vai trazer algo muito bom para você, tá bom? E é isso. Sr. Rui, o senhor estava falando de uma frase que o senhor ouviu sobre a construção da família. Né? Tem uma frase que diz o seguinte: um homem que constrói outro homem, constrói gerações. É efeito cascata. Quando a gente coloca um filho, né, no mundo de forma que ele seja digno, profissional, competente, ele vai reproduzir. Eu acho que isso aí é muito bacana, muito legal, né? A gente sabe disso, né? É um efeito cascata. Acaba se tendo sempre uma esperança, né? Com certeza. A chama, ela não apaga. Não apaga, porque a essência corre na corrente sanguínea, né? O negócio é esse. Não, e assim, esse exemplo que o senhor deu, não é por ser só filho, né? O senhor acabou de dizer que o seu filho, que tem o seu nome, né, Ruizinho, ele também seguiu esses passos. Seguiu. Mas por quê? Porque também teve um exemplo. O que está faltando hoje em dia, talvez seja logo no início, a gente estava falando sobre isso, é essa referência. Porque se a gente não tem exemplos como referência, de que vale, Fernando? É verdade. Se a gente olha para uma sociedade, por exemplo, nós temos, né, algumas referências hoje, governando inclusive, que não nos traz esperança, né? É chato isso. A gente ter pessoas ocupando cargos importantíssimos que não nos dá exemplo para ter a esperança. Entende? Exatamente. Então, isso traz uma preocupação, porque a gente vive numa sociedade onde não temos mais líderes. A falta desses liderança líderes é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. E o que a gente percebe com essa construção que vocês estão fazendo, né, da vida de vocês, empresarial, a gente percebe claramente que há uma liderança, que há uma necessidade, porque o verdadeiro líder é aquele que primeiro serve. De que forma? Mostra através do teu conhecimento, da tua experiência de vida. E ações. E não, né, essa situação que a gente está vendo aí. E aí, esse segundo bloco, a gente vai trazer uma série de matérias, vamos mostrar um vídeo para a gente, né, mostrar para o nosso público aí a opinião de vocês sobre isso. Tá bom assim? Perfeito. Então, faça um convite. Pode colocar, Marquinhos. Vamos ver primeiro o vídeo. O país está à deriva, a inflação está comendo a população, a sensação de que o governo só quer arrancar dinheiro de todo mundo naquele país. É um país que não dá chance para um monte de gente, que não tem futuro. O governo federal não ajuda, não acho que é só do PT, não ajuda, a corrupção é enorme, o PT construiu um monte de ministério, certo? A economia no país é terrível, para você abrir uma empresa, você é acharcado. Uma coisa, se tomara o filme Ainda Estou Aqui e a Fernanda ganha o Oscar, eles vão fazer a mesma coisa. E o objetivo é ver se as pessoas esquecem que o governo vai mal e a inflação está alta. O país está à deriva, a inflação está comendo a população, a sensação de que o governo... Depois a gente corta. E aí?
cortina de fumaça, é isso mesmo? O que você está percebendo? No atual momento, nós escutamos a história de vocês, momentos diferentes, né, da história, governos, inclusive, diferentes. Mas se tudo começasse hoje, preste atenção na pergunta, se tudo começasse agora, essa mesma história que vocês construíram, daria certo? Eu penso Pensa bem. que devemos pensar no nosso espaço. Você tem que renunciar àquilo que está fora. Tudo que vem de fora, nós não temos controle. Se der uma enchente hoje ou um tufão, você não tem controle. Agora, eu posso governar as minhas ações. A minha perseverança, o meu trabalho, eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que pensar no meu espaço. E o espaço que eu criar, no meu ponto de vista, é meu. Não é que eu queira com isso olhar com egoísmo, mas eu tenho certeza que eu posso cuidar do meu espaço de uma forma pequena, limitada, mas eu acredito ainda que nós temos como desempenhar uma sobrevivência aí, com certeza. Mesmo com todas essas situações que estão acontecendo. Exatamente. E aí, Fernando, e você? Eu concordo plenamente, né? Justamente porque as pessoas tendem a terceirizar a responsabilidade, tá? Entendi. As pessoas geralmente, quando elas estão passando por algum momento de dificuldade, elas não têm a autorresponsabilidade de porventura falar, não, o responsável da minha atual situação sou eu. As pessoas geralmente elas não cumprem essa responsabilidade. Então é muito mais fácil Aí você fica terceirizar. né? Terceirizar. A culpa é do governo, a culpa é de fulano, ciclano. Por mais que indiretamente ou diretamente realmente tenha realmente um efeito sobre algo que você venha a fazer, mas em todas as circunstâncias existem dois tipos de pessoas: as que estão perdendo e as que estão ganhando. Compete a você escolher o lado. Se você quer estar no lado de quem está perdendo ou de quem está ganhando. Isso é uma responsabilidade sua. Como assim? Se você vai lembrar, período de pandemia, muita gente perdeu. Fernando, inclusive... Encolheu. Isso. Mas tiveram muitas pessoas que enriqueceram de maneira absurda. Teve pessoas, tem testemunho de pessoas que, porventura, que foi o maior período de lucro. O iFood, por exemplo. Então sempre hoje em dia tem a gente dois convive lados, com essa, né? tá? A gente Sempre convive tem dois com essa. lados. As pessoas que a palavra resiliência, ela encaixa perfeitamente nesse momento, porque você tem que saber identificar o atual cenário, você identifica o atual cenário e compreende como você pode prosperar em momentos que talvez... De crise. E aí, o que você acha? Concorda com ele? Com certeza. Ou seja, se tivesse que começar tudo de novo hoje, olha a história que vocês contaram aqui para mim e para o meu público. Se você tivesse que começar tudo de novo, mesmo com essa realidade, que a gente vai ver outras manchetes aqui, que eu faço questão de ouvir vocês. A primeira que eu já mostrei que foi esse vídeo, esse é um vídeo recente, né? Você vê que é bem recente. Então, mesmo assim, com toda essa realidade hoje que parece que mostrando um caminho obscuro, concorda? Mesmo assim, vocês continuariam... Eu entendo o seguinte, já falei aqui hoje, Sim. que eu não contabilizo aquilo que eu já conquistei. Eu acordo de manhã partindo do zero. Eu tenho que começar a colocar força. Força, sempre. Porque você tem que ser determinado. Você tem que partir para dentro. Tem energia, não vai ficar chorando, né? É lógico, vai chorar. Não. Depois que inventaram, tá ruim, nunca vai ficar bom, né? Uns usam lenço para enxugar as lágrimas. Outros vendem lenços. Eu vendo lenços. Ué, é ou não é? É isso. Tá ouvindo aí, gente? Tá ouvindo aí? Para de murmurar. Se você conseguir crescer em momentos de crise, em momentos de bonança, justamente quando tiver, aí você vai voar. Da linha. Aí a coisa vai embora. Se você conseguir controlar, administrar e crescer em momentos de crise, quando a coisa tiver... lógico. Quando tiver a favor, o tempo favorável, você vai embora. Pessoal, olha só. A gente acabou de mostrar um vídeo e a reação deles pode ter certeza que foi bem diferente da de que muitos, né, que assistem hoje as manchetes ficam apavorados com a realidade, né, que nós estamos enfrentando.
Vamos ver mais outras matérias agora, trazendo um pouco mais para nossa vibe da nossa cidade, tá bom, seu Rui? Vamos lá, Marquinhos, mostra a primeira aí. Projeções econômicas para 2025 acendem alerta no comércio de Petrópolis. CDL reforça apoio aos empresários em um cenário de desafios. Essa aí foi a manchete do Diário no último final de semana. E aí, seu Rui? Pelo jeito, o senhor nem sabia dessa manchete. Não, mas... O senhor é comerciante, seu Rui, e agora? Tá dizendo aí que vai ter... Né? São economistas, né? São pessoas que, inclusive... Que venham os problemas, que venham os desafios, ué. Claro! Yes. É ou não é? É isso Nós aí. estamos abertos. Cara, eu, por exemplo, já passei por tantas, entendeu? Eu, na época do Sarney, aqueles fiscais do Sarney, eu fiquei à beira de ser preso. Eu tinha... Não, chegou um cidadão lá na loja com o PM do lado. Ai, Jesus. Ele chegou lá e falou assim, olha, ele colocou sabão de coco, nunca mais vou esquecer isso na minha vida, sabão de coco Ruth de 100 gramas, ele colocou 1 centavo mais caro, ele tem que ir preso. Que isso? E o Mas isso PM era olhou crime? para ele e falou assim, você acha que eu devo prendê-lo ou não? Aí eu consegui, falei, tu acha? Olha os outros produtos na loja, nós estamos cumprindo rigorosamente a tabela do governo. Isso aí deve ter sido um erro de mínimo. Aí eu falei, tu acha que é justo? Eu tô aqui trabalhando e tal. Consegui não ir preso, mas eu ia preso. É assim. São os tempos. Pensa bem, um desafio desse aqui, né, projeções econômicas, claro, sempre existe as projeções, existem os fatos em que a gente pode superar e aqueles que são mais difíceis. Só que a gente tem que procurar naturalmente nos unir. Eu aprendi o seguinte, vou buscar socorro. Quando eu não sei, eu bato na... Agora mesmo, eu não te falei ali da... Fui lá, bati, eu não sei nada, me ajuda. Me ajuda. E aí me ajudaram. Eu vejo os desafios... O seguinte, se a gente for olhar historicamente, há anos atrás, havia em Petrópolis muitas indústrias. Haviam muitas indústrias. Sim. Onde a renda per capita ela era muito acima do que atualmente é. Né? Ou seja, quando o povo ele ganhava, quando tinham, na verdade, vagas, né, disponíveis, onde o cidadão ele recebia um pouco mais acima, né, do piso em si, né, ele consumia muito mais dentro da cidade e automaticamente o dinheiro circulava, a economia era mais sadia, né? Conforme, na verdade, a falta, onde que eu digo em relação ao papel do governo. O governo, ele não tem que se envolver, o governo não sabe fazer comércio. Quem sabe empreender é quem está na pista. São os empresários, quem sabe fazer comércio é quem está trabalhando, gerando emprego. Governo não gera emprego. Quem gera emprego é quem, porventura, construiu algo, muito esforço, trabalhou, construiu e começou a empregar pessoas. Então, quem gera emprego é quem está trabalhando, tá? O papel do governo é ser um mediador, um facilitador. Ou seja, ser mais atrativo em relação à tributação, diminuir tributação para que possa ser atrativo, para que possa implementar mais comércio, né? Se o Rui possa abrir mais mercado. Vamos embora, claro. E gerar mais emprego. A gente crescer, tá? É tributação baixa, tá? Que porventura você conseguir ser mais atrativo. A cidade tem que ser mais atrativa para quem quer investir. Conforme investe mais, tem mais empresas, né, crescendo aqui na cidade, gera-se mais emprego, e gerando mais emprego as pessoas têm mais dinheiro no bolso, tá? Não fiquem com medo de ganhar o seu dinheiro e perder aquele auxílio, né? O auxílio. Não, porque o auxílio hoje é o quê? A pessoa em si que ganhou o auxílio, se porventura começar a trabalhar, perde o auxílio. E isso acaba se tornando uma prisão. É uma prisão do governo. O governo está te colocando mas, numa... Fernando, alguém tem que pagar. Alguém está pagando. Alguém está pagando esse auxílio. Por fim, as pessoas em si têm que sair dessa prisão e não ter medo, não precisam ter medo de crescer, tá? Sair do mínimo, vai para cima, tá? E aí justamente é isso.
gerar emprego, ter crescimento, você se capacitar para poder... Você não adianta também, se você não tiver uma capacitação, você não vai conseguir sair de onde você está. Não. Então tem que estudar, tem que buscar conhecimento e não se conformar com aquilo que é imposto para você. A gente pode viver numa plenitude, mas não adianta, se você não tiver coragem de querer realmente assumir a sua responsabilidade, viver na miserabilidade. A gente está muito preocupado com isso, com essa reação, né? Porque essa manchete assusta, né? A princípio, E eu fui provocativo aqui porque eu estou lidando com 2 empreendedores e comerciantes, concorda? Então essas são as projeções econômicas. Eu li a matéria fala, né, da alta de juros, né, da taxa de juros. Você é economista. Já foi, né? Então, fala da taxa Selic, né? Fala de tudo isso. E nós somos, vamos dizer assim, todo esse dinheiro, né, que circula fica à mercê desse... Nessa posição tem 2 pessoas. Sim. Tem os tomadores e tem aqueles que estão investindo, os investidores. Sim. Os que estão tomando emprestado e os que estão emprestando, tá? A taxa Selic em si, a nossa taxa básica de juros, né? Justamente com a alta dela, se não me engano, está 13,25. Diz que pode chegar a 15%. Pode chegar até o final do ano. Devido, né, à necessidade de controle da inflação. Mas é complexo esse negócio. E justamente o que acontece? Só que se porventura tem 2, aquele que porventura está guardando o dinheirinho, parte do dinheirinho, ele está investindo. E investindo, ele está comprando título, está comprando tesouro, que é baseado na taxa Selic, você pode basear na taxa Selic. E aí você está comprando títulos do governo e emprestando para quem porventura está tomando emprestado. Exatamente. Tá? Então a alta é boa para quem está emprestando e a alta é ruim para quem está tomando emprestado. Se você porventura está fazendo financiamentos, né, cartão de crédito, financiamento de carro, casa, né? Se você está tomando emprestado... ele está no vermelho. Está no vermelho. Não é assim? A taxa de juros está alta. É isso aí. Agora, para quem porventura está investindo e guardando com saúde... exatamente. A taxa é boa. A taxa é boa porque o juro aumenta. O juro aumenta. O retorno Embora, quando acontece isso, a inflação também dispara, né? A inflação dispara e aí que tem a necessidade. Que se porventura... Quem tem, às vezes, aí já vem o papel do governo novamente, né? Se porventura algo, ele tem vamos lá, tem um produto e tem um produto para 10 pessoas que já estão consumindo. Então aquilo ali gera uma escassez, certo? Exatamente. Gera uma escassez. Da oferta e da procura. A oferta e procura. Então gera uma escassez. Então aquele produto em si, ele vai custar muito mais caro, porque tem muita gente querendo. Então, quando ele porventura aumenta essa taxa de juros, é justamente para quê? Para que as pessoas passem a consumir menos. Para quê? Para que aquele produto que é escasso, frear, né? Ele possa dar uma freada. E aí, automaticamente, possa ter um equilíbrio de menos procura e ter um equilíbrio da quantidade de produtos que estão disponíveis, tá? Se porventura tem muita gente procurando e tem pouca coisa, vai aumentar. Só que não adianta também você aumentar a taxa básica de juros, né? E aumentar justamente as taxas, se você não conseguir controlar também a produção, né? A produção de determinados produtos. Né? Se você não controlar a produção, ou seja, como assim? Não é um controle de você deixar para menos, é o contrário, é para poder ter possibilidade do empresário poder produzir bem para ter o suficiente para suprir a necessidade da população. Né? Então precisa ter esse equilíbrio. Agora, se você vê o governo taxando a importação, taxando exportação, botando juros, impostos em tudo, o empresário não consegue produzir o suficiente. A economia regride. Não é isso? E você pode aumentar a taxa básica de juros à vontade, que não vai conseguir controlar a inflação. Por isso que entre 2002 e 2006, a taxa Selic chegou a 26%. Mas para o menos favorecido foi um dos melhores momentos da economia, mas né? Tem um efeito rebote, né? Pagamos o alto preço. Tem um efeito rebote. Por exemplo, eu comprei minha casa em 2002, né? Aliás, o povo, né? O povo hoje acreditou, inclusive, nessa proposta, né, do governo atual, porque lá atrás
lá atrás, ele foi beneficiado. Entende? Então, tipo assim, é aquilo que vocês falaram desde o início do programa. O brasileiro não tem a educação financeira o suficiente para entender os momentos de oscilação da economia. Porque isso existe, sempre existiu durante a história, não é isso? Se a gente voltar lá nos tempos bíblicos, lembra de José, os 7 anos, né? Então, lembra? Ou eu tô falando besteira aqui? Muitas das vezes, me ajuda. Na verdade, a camisa que eu usava quando eu tinha 15 anos já não serve mais em mim. Você entende? Os tempos, eles mudam. Mudam. E a evolução está aí mesmo. Se você usar as mesmas ferramentas sempre, talvez ela já não esteja tão mais adequada. Entendeu? Então, hoje, na verdade, com a evolução, com tecnologia, você tem que saber identificar o cenário mundial. Não adianta você pensar em economia. Está informado. Todo dia. Todos os dias. Então, assim, diante dessa manchete, talvez para o nosso público, né, que não tem, né, hoje um empreendimento como vocês, pense diferente. Mas na visão de vocês, é apenas mais um desafio que vocês vão enfrentar. Só um adendo. Sim. Você falou de José? Sim. José, em tempo de crise, guardou 1/5 daquilo que ele produzia. Exatamente. Já é uma Eram cultura. 20%. Passou a cultura. 20% de tudo que ele ganhava, ele guardava. Por isso que no tempo de... No tempo de... Perdão. No tempo de prosperidade, ele guardou 1/5. Para que quando chegou o momento de escassez, né, o período de dificuldade, ele conseguiu não somente sustentar o país dele, mas as outras nações também. Isso é lindo. Isso é lindo. Marquinhos, próxima manchete. Olha aí, Petrópolis tem, em 2024, o pior saldo de geração de empregos desde 2021. Tá certo isso? Ou vocês acham que, ou seja, o emprego... Porque eu vejo claramente a questão de Petrópolis, eu já falei isso, né? Eu, inclusive, estou enfrentando esse momento, né? De estar recebendo muitas propostas no Rio de Janeiro. Então, assim, se eu sair na rua e sair entrevistando, a gente percebe claramente que Petrópolis não tem emprego. O emprego que tem em Petrópolis é de um determinado segmento. Então, hoje, quem está empregando hoje é comércio, né? E os serviços. E aí? Porque você acabou de levantar essa situação, né? Foi um passado, mas para Petrópolis já foi. Hoje, o que eu penso, né? Não sei se eu estou errado, mas eu penso que está faltando prosperidade e sustentabilidade em Petrópolis. Ou seja, Petrópolis não está pensando no futuro. Porque quando você pensa no futuro, você faz o hoje acontecer. Então é uma cidade que está parada. Assim, vamos dizer assim, nos últimos 20 anos, Petrópolis não teve progresso. Não teve empresas que vieram se implantar em progresso. Muito pelo contrário. Pelo contrário, saíram. Então, é isso que eu estou tentando tirar de vocês. Se a gente pode mudar essa situação, como empresários que vocês são, se a gente pode criar soluções, porque vocês criando soluções para você, como o senhor mesmo falou, porque a manchete é essa, mas o senhor está acabando de dizer que vai... Quantos empregos o senhor vai gerar com essa nova loja? Nós vamos gerar mais uns 80, mais ou menos. Então, assim, é uma realidade que assusta, porém, vocês estão enfrentando um desafio. A mensagem que vocês passam para o meu público seria o quê? Não desistir, continuar firme, ou com aquela preocupação, e você mandado embora, porque essa é a preocupação, né? As manchetes estão tentando deixar a gente alarmados, né? Não, mas eu acho que não é motivo de alarme, porque tudo a gente precisa desenvolver é a conscientização que é necessário da pessoa procurar buscar mais qualidade pessoal. O que está acontecendo hoje é que não existe nem interesse, tem muita gente que não tem o interesse, sinceramente. Ele não quer se devotar ao trabalho. Uma grande maioria. E a outra é a qualidade também, porque as pessoas trabalham hoje pelo horário e não pela profissão, seja ela qual for. Faz sentido. Faz sentido. Exatamente. Eu nunca tinha pensado então, a pessoa nisso. olha o horário, ele olha, falta 1 minuto, falta 3 segundos para mim sair. Isso é prática, eu não vou generalizar, mas é uma grande maioria. Então, isso aí, o que acontece? Perde muito esse sentido. Eu sou Roy, pegando o gancho, tá? Não quero que o senhor continue assim, mas pegando o gancho, eu tenho uma colega de trabalho que ela tem um blog de empregos.
Aí eu pergunto para ela, inclusive vou trazer ela aqui no podcast, tá faltando emprego para Petrópolis? Ela falou assim, não, tá faltando gente qualificada, porque quando você pega o currículo, tá lá o nome e o endereço, e quando você vai olhar, não tem experiência, não tem nenhum tipo de experiência, não precisa ser experiência laborativa, porque hoje em dia a empresa procura pessoas proativas. Lógico. Né? Não é só necessariamente, porque se você chama para uma entrevista e a pessoa não sabe falar direito, não se preocupa, né, com a sua identidade pessoal, correto? Eu estou falando besteira. Não, e aí, ela falou assim, Sérgio, não está faltando emprego, está faltando gente qualificada. E aí, só para concluir e passar a palavra para vocês. Eu tive uma experiência ano passado, que eu tenho um contato, um abraço aí para a Célia da Fijan, e ela me fornece de vez em quando umas bolsas do Senai. E ela me forneceu 16 bolsas para um ramo que cresce muito na nossa cidade, que é o ramo de marcenaria. 16 bolsas para o curso de marcenaria. Pelo sindicato, ou seja, os sindicatos estavam precisando de mão de obra da área. Ou seja, a pessoa ia terminar e durante o curso já ia uma empregado. Isso. E o Senai tem esse histórico, né? De preparar pessoas para o mercado de trabalho. Não tem? Ele foi criado com isso. Das 16 bolsas eu fui oferecendo às comunidades. Ou seja, o curso era gratuito. Pergunta quantos quiseram, seu Rui. É triste isso. Não, mas me fala assim, dá um chute aí. Uns 12. Dos 16? 13, Fernando? Não. 2. 1. E pasme, esse antes de terminar o curso, esse desistiu. Não, ele, por ser né, estava afim, igual o senhor falou, eu fui querendo. O patrão pagou a carteira de motorista para ele, tá? E hoje ele não só já é marceneiro, né? Já vai fazer 2 anos. E é uma pessoa de confiança, tá ganhando. E o detalhe, né? Chega lá na comunidade de moto, né? Aquela garoto jovem, aquele cordão, parece até... É isso, é legal. Mas enfim, o cara abraçou. Quis. Eu discordo desse negócio aqui. Não sei quem fez não, mas não concordo. Mas fala, não concorda? Não concordo não. Negócio aqui, ó, de saúde de geração de emprego. Eu vou te falar que grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Tem muito trabalho, mas tem pouca gente justamente aí qualificada, tá? E eu não sei se houve uma banalização da questão do trabalho, das pessoas não quererem mais trabalhar. Não generalizando, mas tem uma geração nova, uma garotada que é cansada demais. Não, mas que diga a escala 6x1, né? Não. Nossa, que polêmica que gerou. O que acontece? Ó, eu conheço, tem um amigo empresário que tem, né? Tem as lojas e não consegue vendedor. Não consegue vendedor. Tá pelejando e contrata, aí você vai pro treinamento e as pessoas... Eu não sei se porventura o mundo que a internet está vendendo é um mundo de tanta facilidade. Bonito, ele é glamour. Eu ganho dinheiro por views, né? Por visualizações, fazer uma dancinha no TikTok, nada contra quem faz. Claro. Mas não tem trabalho aí. Mas eu sou influencer e tem muita gente que tá ficando rico, mas se você for tirar um percentual, né, uma porcentagem de quem realmente desse montante que é uma margem pequena, não é todo mundo que não é todo mundo que fica rico, né, com vídeos do YouTube e tudo mais, é uma margem pequena. Então, eu acho que é uma necessidade, tá? Há uma necessidade de um despertar da sociedade, tá? Porque eu vejo que tem... Você falou mesmo, você disse. Quantas lojas estão fechadas aqui na Rua Tereza, por exemplo? E no centro histórico também. Centro histórico. Na própria avenida, né? Nunca se viu tanta loja. Olha, existem várias oportunidades, de tanto dos lados, tanto de quem porventura quer trabalhar e de quem quer também começar o seu próprio negócio. Exatamente. Existem oportunidades, tá? Já que tem bastante loja disponível, talvez aí o mercado imobiliário aí esteja um pouco mais atrativo. Tá ouvindo, né, gente? Das 2 manchetes até agora, nossos amigos aqui não estão nada pessimistas, estão firmes nos seus propósitos. Ficar pessimista... O que vai ser da gente? E a última... Olha a última. Marquinhos, a última aí pra gente terminar. E a última? Olha aí, Conselho de Inovação desativado há 3 anos e voltará a atuar. Essa manchete, eu vou tentar melhorar para vocês, significa o quê?
o governo nosso, né, que é o nosso gestor municipal, né, sempre incentivou, né, os conselhos, né, para poder o quê? O conselho de inovação, hoje a gente sabe que hoje a gente não vive sem a tecnologia. Exato. Hoje os seus caixas estão, né, a cada dia que passa, você tem que modernizar os seus softwares, né, de contabilidade, de estoque, enfim. E aí nós temos aqui em Petrópolis, nós temos um dos 5 maiores computadores do Brasil, né? Lá, nós temos o Serratec, que em alguns anos atrás ele foi montado com esse propósito. Porém, esse conselho aí que foi criado para poder incentivar, né, a tecnologia, para que os nossos empresários aqui tivessem esse apoio, ele está fechado há 3 anos. Então, ou seja, para a gente entender, o governo incentiva o crescimento econômico? Eu acho que isso aí é muito interessante, porque ele tem que abrir uma janela, uma porta, para dar acesso àqueles, naturalmente, que se despertam. Porque tem uns que não se despertam mesmo, né? Eu, por exemplo, na empresa, nós montamos lá uma biblioteca. Tem mais de 300 volumes. Os únicos volumes que não tem é sobre religião, porque isso é uma coisa muito pessoal. Então, nós colocamos lá. Sabe quantos leem? Nenhum. Ninguém lê. Isso é o Brasil, isso é o brasileiro, é a cultura do Brasil. Eu não tenho nada contra, né? Eu acho que o incentivo, a grande sacada do ser humano, porque nós somos poderosos. Todos nós somos poderosos. Só que a pessoa não sabe a força que tem. Então, se ele descobrir a força que ele tem, isso aqui muda tudo. E a gente muda a curto prazo, entendeu? Mas, infelizmente... Como diz Sócrates, né? Conhecereis a si mesmo e conhecerás a Deus e o universo, né? Exatamente. Quer dizer, conheça seu potencial. Seu potencial, conheça até mesmo as suas limitações, mas quantas vezes a gente vê aí pessoas, às vezes, com problemas físicos, né? E aí, independente, antes de existir, né, os benefícios que foram criados pelo próprio governo com a gente chama dos benefícios hoje, por exemplo, tem uma lei, né, que incentiva o empresário a empregar o PCD. E aí vocês pasmem também. Há muita dificuldade em inserir esses PCDs também no mercado, porque eles também não têm nenhuma qualificação. Então não adianta ter a lei se não tem a preparação. Exatamente. Então tá aí, ó, uma notícia bem fresquinha de que esse conselho está fechado há 3 anos. E vai aí uma proposta para o poder público incentivar para que as pessoas possam buscar autoconhecimento, buscar a se aprimorar. E eu vejo claramente, Fernando, que o que está faltando realmente é uma nova mentalidade. Eu vejo o desafio, na verdade, do governo municipal atual é romper a bolha econômica da cidade, tá? Qual bolha? A mesmice. Abrir novas frentes. Como eu disse, na questão de redução de impostos, ser mais atrativo para que possam vir para cá novas empresas. Novas, né, indústrias, fábricas. Entendeu? Vocês já receberam algum incentivo governamental? Não. Eu agora já. Essa semana, nós fomos convidados pelo departamento, o planejamento da prefeitura. Isso. E eles nos ofereceram, e nós estamos trabalhando para isso, para os incentivos nessa nova loja que nós vamos ter lá. Parabéns, Serra. Não, é fantástico. Parabéns para o governo municipal. Eu, por exemplo, porque por exemplo, hoje eu estou muito otimista pelo o nosso poder público hoje, que está se iniciando. Isso me deixou muito emocionado, porque o que eu estou entendendo é que eles estão preocupados com esse crescimento, essa evolução. E isso é muito bacana. É muito bacana. E se depender de mim, da gente, nós estamos aqui abertos para a gente poder somar. Nós temos que fazer uma corrente aí. Maravilha, gente. É isso. Tomara que Petrópolis... Através do Samir, que ele foi lá, a gente teve fizemos lá uma... Que é o secretário de Planejamento. Secretário de Planejamento. Parabéns, Samir. Planejamento, se não me engano. É o planejamento. Exatamente. E muito fantástico.
tete a tete, conversamos olho no olho, ele está conhecendo a nossa intenção, nós estamos conhecendo a intenção dele, e isso é muito nobre, muito bacana. Que bom, seu Rui. Vamos Esse é o trabalhar. caminho. Aí, Fernando. Esse é o caminho. O governo ser um mediador, um Isso facilitador para quem sabe fazer a coisa acontecer, ter um caminho liberado para poder fazer. E tá provado, né, gente? Tá provado aqui que eles sabem fazer acontecer. Né? Muito Então, assim, bacana. o governo tem que fazer a parte dele. Porque nós pagamos os nossos impostos para isso. É Para que isso. o governo incentive o crescimento. E eu luto. Eu tô com 58 anos e escolhi Petrópolis para passar o resto da minha vida. Eu não admito e não vou admitir, enquanto eu respirar, ver Petrópolis morrer antes de mim. O que a gente vê é só isso, é loja fechando, fábrica fechando, e essa notícia que o senhor me deu me alegrou, né? Não, Alegrou? muito bacana. Me alegrou. É bacana Parabéns, mesmo. Samir, eu espero que você aceite o convite de vir no programa e falar das intenções da Secretaria, desse novo governo, para o crescimento econômico da nossa cidade. Muito legal. Que é planejamento e crescimento econômico. É Secretaria da Economia, né? Da Que Economia. ele é responsável. É. Muito bom. Gente, então estamos chegando ao nosso final. Eu queria que você deixasse um recadinho, vocês olhando para aquela câmera ali. Primeiro, o seu Rui. Seu Rui, foi bom? Muito bom. Eu Foi quero muito bom agradecer participar, né? aí o carinho, entendeu? A Eu que agradeço. receptividade. Eu que agradeço, Rui. Isso é muito bacana, e a gente está aí para poder somar, poder servir. O objetivo nosso lá da DIB, principalmente, que é o meu lado comercial, né? É servir acima de tudo. Porque o que a gente pode se colocar a serviço? É os nossos amigos. Nós não temos lá na empresa, nós não temos empregado nem funcionário, nós temos amigos. Sim. Eu acho que isso é muito importante. E clientes, com certeza, amigos. Eu acho que isso é muito importante. Fornecedores, amigos. Então eu tenho um leque de amigos, eu só posso agradecer por isso e deixo aqui essa mensagem para que os nossos colegas do comércio também consigam sempre aumentar essa grade de amigos, né? Eu acho que isso é muito bom. Muito obrigado, hein? Tenho o meu carinho recíproco de considerar o senhor também como um grande amigo meu. Muito E obrigado. eu espero que o senhor aceite a voltar aqui outras vezes para partilhar obrigado. conosco, que foi fora de série. Fernando, eu sou suspeito de falar, né? A gente não é amigo, a gente já é um caso, né? Opa, nossas mulheres sabem, né? Mas é tão bom, né? A gente ter amigo, né? É muito. É muito bom. Sérgio, gostaria de agradecer, tá? Gostaria de agradecer muito o seu Rui. Muito por ter obrigado. compartilhado aí a experiência do senhor. Fiquei feliz, né, de receber o elogio do senhor e saber Não, que conforme... porque a gente vai aprendendo, né? Dia após dia a gente vai aprendendo. E quando a Vai gente costurando, né? escuta quem já passou o caminho que nós estamos almejando, passando, né? Quem já passou, já conhece o caminho, escutar porventura que estamos no mesmo caminho, isso alegra muito o coração. Não, tá? bom, legal. Então fico muito feliz, tá, Sérgio? Te agradeço demais por essa Eu que sou. oportunidade. Eu sou bem motivo, hein, cara? Fala. Mas, e queria mandar, né, para você que está assistindo aí, justamente, né, o Instituto Fígaro Petrópolis está aí com uma super novidade, muito em breve. Você aí que segue a gente lá no Instagram, @Instituto Fígaro Petrópolis, que muito em breve aí você que também, além da área da barbearia, quer ser cabeleireiro, manicure, maquiador, toda a área da estética, da beleza, né? Masculina e feminina, nós vamos abrir novas turmas, então fiquem atentos aí, segue a gente no Instagram, que logo aí a gente vai abrir novas turmas para vocês, tá ok? Um projeto muito legal, um espaço totalmente novo, bem top, tá bom? Então, fiquem aí seguindo a gente, agradeço a vocês aí por ter acompanhado a gente até aqui. Seu Rui, quando é que abre a próxima loja? Tá na previsão? Temos aí uns 3, 4 meses aí pela frente aí, por causa dos implementos. Sim. Quem Olha, quer trabalhar, a hora é essa, hein? Vambora! daqui a 3 meses, hein? Vem pra cá! Deixa aí. É isso aí, gente. Foi um prazer enorme estar com vocês até agora e nosso podcast é isso aí. É tudo na medida certa. Por quê? Porque a gente acredita que o futuro depende de hoje. Na medida certa a gente chega lá, tá bom? Um grande beijo. Sérgio Servo com vocês aí sempre, tá? Um abraço. Perfeito. Obrigado, hein? Coisa boa, hein? Valeu. Show.